Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, início de semana, e a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar, nesse início de tarde, operando com leve alta de 0,1%, R$ 5,25 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3 despencando, hein? 1,7%, 1,7% de queda no mercado de ações nesse início de tarde, e boa parte refletindo preocupações aqui com a instabilidade institucional, o presidente da República pedindo impeachment de ministros do Supremo. Tudo isso leva uma certa insegurança aos mercados e que acabam refletindo aqui numa mudança no humor dos investidores, os preços acabam caindo na Bolsa de Valores. Também preocupações aqui com o andamento das reformas. Essa semana é semana de votação da reforma tributária, pelo menos uma parte da reforma tributária é necessária, isso deve ser votado amanhã. Enfim, são alguns fatores políticos e econômicos que estão interferindo aqui no comportamento do mercado de ações, além de fatores externos. Lá fora, bolsas também caindo. Índice Dow Jones de Nova York com queda de 0,4%, o índice DAX, Bolsa de Frankfurt, fechando em menos 0,6%, Xangai na China fechou praticamente estável, petróleo iniciou o dia despencando no mercado internacional, agora uma queda um pouco mais suave, ainda assim bastante expressiva, de 1,7%, o WTI na Bolsa de Nova York, e 1,5% em Londres, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Dois fatores, principalmente, estão sendo refletidos aqui nessa queda dos preços do petróleo. Alguns indicadores que saíram hoje pela manhã sobre a economia chinesa, produção industrial caindo, ou pelo menos crescendo muito abaixo da expectativa dos investidores, chamou a atenção do mercado. E, por outro lado, e com um peso bastante forte, essa crise no Afeganistão. O Talibã acabou conseguindo entrar na própria capital, Cabul, ou seja, tomou conta do país inteiro, é o novo líder do país. O presidente do Afeganistão saiu do país, se refugiou num país vizinho, Tajiquistão, e agora o Talibã novamente no poder no Afeganistão, depois de 20 anos de turbulência lá, com tropas americanas tentando mudar o país, tentando fazer com que o país pudesse se mover com as próprias pernas, com eleições democráticas, tudo isso por nada. Isso está refletindo muito negativamente, particularmente nos Estados Unidos, mas no Ocidente como um todo, né? Considerado uma derrota de todo esse esforço de 20 anos, com quase $1 trilhão gastos aqui pelos americanos, para tentar mudar o país, e está tudo voltando para trás. Isso gera toda uma instabilidade também geopolítica nessa região, sempre muito conturbada da Ásia, em função dessa queda do Afeganistão nas mãos novamente do Talibã. Mercado de commodities agrícolas, aliás, a segunda-feira e a semana também, claro, começam com uma certa instabilidade nos preços, especialmente dos grãos, bastante volatilidade. Soja já andou dos dois lados da tabela, agora está subindo um pouquinho nesse início de tarde, 0,2% na Bolsa de Chicago. Milho caindo 0,8%, trigo também quase estável, mas caindo um pouquinho, 0,1% agora. Na Bolsa de Nova York, o café volta a subir, café arábica já fechou a semana com alta, semana passada, o arábica subindo 0,1%, ainda refletindo preocupações com a safra brasileira. Da mesma forma, o açúcar com alta de 0,1% agora também, refletindo preocupações com a safra do Brasil. E o algodão, que subiu na semana passada, agora cede um pouquinho, algodão em Nova York caindo 0,3% nesse início de tarde. Muito bem, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira. Meu convidado de hoje é Geraldo Falavin, ele é presidente da Associação dos Produtores de Soja de Roraima, a ProSoja Roraima, que fica lá no nortão do país, acima da linha do Equador, e por essa característica toda especial da sua geografia, Roraima é um dos mais jovens produtores de soja aqui no Brasil, só que com uma sazonalidade completamente diferente do resto do país. A Roraima basicamente acompanha o calendário agrícola dos Estados Unidos, por exemplo, no caso da soja, ou seja, planta bem mais tarde que o resto do Brasil,
e colhe mais tarde também. E quem vai nos dar novidades sobre como anda a safra de Roraima, a safra de soja, é o presidente da ProSoja, como eu disse, Geraldo Falavini. Muito boa tarde, presidente. Obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Conte para a gente, já tem colheita começando aí ou ainda está um pouco longe? Como é que está a safra de Roraima deste ano? A gente sabe que aumentou muito a área de plantio, né? Segundo a Conab, em torno de 40%. Está conferindo esses números, presidente? Muito boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Esmar, por nos dar essa oportunidade de falar aqui do estado de Roraima, representando a ProSoja para esse programa de grande audiência. A safra de soja aqui em Roraima já está começando a colheita, já nós viemos colhendo algumas lavouras há 30 dias para tentar se fazer a segunda safra, que seria o milho, e nesses próximos dias, essa semana, ela entra em franca colheita, com atividade a todo vapor, porque a nossa janela de plantio é curta e a colheita também. Então, nós estamos entrando na colheita com toda a força e acredito que teremos uma safra excelente, o clima correu muito bem e as lavouras estão muito boas. Confirmando esse aumento de área que aconteceu, em torno de 40%, é isso? E a perspectiva de produção Sim. De quanto é, mais ou menos? Nós, no ano passado, plantamos aqui em torno de 40 mil hectares e esse ano as lavouras de soja estão acima de 70 mil hectares. Então, ela subiu mais de 40%. E a perspectiva é um aumento gradual nessas porcentagens ano a ano, porque existe uma demanda muito grande de agricultores que estão vindo de outras partes do Brasil para desenvolver a agricultura aqui no nosso estado. Muito bom. Você falou de milho, tem possibilidade, então, de uma safrinha de milho também aí, depois da soja? Então, é uma janela diferente também do resto do centro-sul do Brasil, né? Ou seja, começa agora o plantio e tem uma janela de mais ou menos quanto tempo aí, presidente? Nós estamos procurando os caminhos com a tecnologia, com variedades, para se fazer a segunda safra de milho. Já vem se fazendo algumas coisas, com sorgo, com feijão, milheto, mas o milho está sendo feito agora, esse primeiro ano, e nós já temos milhos aí com 30 dias plantados, e nós acreditamos que se as chuvas continuarem persistindo até o mês de setembro, teremos sim a segunda safra. Achamos que é possível e estamos fazendo isso aqui nas lavouras plantadas no mês de março. Muito bom, boa notícia. Em termos comerciais, como é que está o preço da soja nessa região e como é que está a comercialização? Aqui no estado foi comercializado já boa parte da safra, foi contratada e os preços são os preços, acompanham os preços do Brasil, não são diferentes aqui. O preço, nós sabemos que o preço da soja está num volume muito bom e dá uma lucratividade boa, porque os custos ainda se conseguiu comprar os insumos num preço menor. A produtividade o interessante aqui para nós, que nós vínhamos de produtividade baixa anos atrás e começou a subir agora há 2 anos, as 2 últimas safras, e nessa safra já tem-se resultados de acima de 60 e até 70 sacas por hectare, com variedades novas, transgênicas, que aqui foram plantadas. Então, os resultados são compensadores, os agricultores estão bastante otimistas e acreditamos que isso vai fazer com que o plantio de soja e de milho no estado de Roraima terá um incremento em grandes proporções nos próximos anos. A atual área de plantio aí, de cultivo de soja, é perto aí da região da capital mesmo, né, presidente? Mas tem uma condição de expandir para uma área bem maior, né? Mas é mais ou menos a mesma direção da região, é mais para o sul. Qual é a tendência futura aí? Qual é o potencial que se tem em termos de milhares de hectares, por exemplo? As áreas de soja aqui no estado de Roraima, elas são plantadas no lavrado. Nós aqui não é o cerrado, é o lavrado. E esse lavrado, ele fica em torno
da capital Boa Vista para o norte e desce também uma parte para o sul. Então, as regiões onde está se plantando, no município de Alto Alegre, Bonfim, Boa Vista, Mucajaí, e nesses municípios é onde mais se está plantando. E essa região do Lavrado, acreditamos nós que existe um potencial aí de em torno de 1 milhão de hectares que poderá se transformar em lavouras produtivas de soja, milho, e lembrando que aqui também se tem uma pecuária muito forte e organizada, e a nossa segunda safra até agora tem sido o plantio de capim para engordar boi, e aproveitando então esse tempo que as áreas ficam paradas. Perfeito. Presidente, logística aí é um pouco diferente, né? Ou seja, vocês têm a Venezuela, um potencial mercado para cima. Em termos de exportação, isso sai por onde? Pelo que eu ouvi falar, parece que sai até pela Guiana, né? Uma parte da produção. Como é que é essa logística aí? Nós esperamos que futuramente se consiga sair pela Guiana, quando for construída a estrada que está projetada, para termos acesso a Georgetown. Para a Venezuela não temos ainda comércio, pelo problema que existe hoje na Venezuela. E o produto daqui ele sai através de Manaus, no porto de Itacoatiara, onde vai para a exportação, ainda até esse ano. Para o próximo ano, nós temos um projeto, e aqui está sendo construída uma indústria, Serra Verde é o nome do projeto, onde vai se esmagar a soja e vamos exportar o farelo, o que não for consumido para cá, e também teremos o óleo de soja produzido aqui em Roraima. Muito bem, o cenário, então, é de expansão e é de melhora, inclusive, da própria logística. Já para a próxima safra, dá para apostar em quanto? Tem mais uns 50%, presidente? Nós esperamos que no próximo ano a gente consiga aqui passar dos 100 mil hectares de soja. E assim sucessivamente, cada ano, havendo esse incremento de aumento de área. Com essas perspectivas de indústria e possibilidade de se sair por algum outro caminho, tudo vai trazer com que o estado de Roraima seja um produtor de soja com competitividade para exportação e também aqui nós queremos desenvolver outras atividades no agronegócio, que é a suinicultura, avicultura, gado de leite, com o advento da indústria e o farelo, poderemos ter esse incremento aqui no estado também para desenvolver o estado como um todo, dando oportunidade também para a agricultura familiar, os pequenos produtores, que aqui são muitos, para ter atividade rentável e o ano todo. Muito bom, excelente cenário pela frente. A gente parabeniza aqui a iniciativa de vocês aqui, todo o estado de Roraima aqui, em função desse futuro aqui promissor em termos de crescimento do agronegócio na região. Presidente, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Sucesso aí com as próximas safras e até uma próxima oportunidade para a gente botar a conversa em dia mais uma vez. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Esmar. Nós agradecemos a oportunidade e uma boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem. Aí, Roraima bombando numa época diferente do resto do país, ou seja, começando a colher agora a soja, quando aqui no Brasil vai se começar agora o plantio do resto do Brasil na safra nova de soja, por exemplo. Então, uma novidade aqui em termos de sazonalidade da soja lá nesse estado bem setentrional do Brasil, que é Roraima. Muito bem, vamos em frente com os nossos mercados físicos nesta segunda-feira. Hora de conferir o preço da soja aqui no mercado interno, hoje pela manhã, ainda refletindo condições de mercado internacional de sexta-feira. O preço estava em alta, praticamente todas as regiões que a gente acompanha diariamente. Estamos vendo aqui altas mais acentuadas no Porto de Paranaguá, no caso, no interior aqui em Passo Fundo também, R$ 170 por saco de 60 quilos, 1,5% de alta. Cascavel também, 1,5%. Nesse caso, para R$ 168,50. Tem valorizações aqui também nas duas praças do Mato Grosso, que a gente acompanha, que é Rondonópolis e Sorriso. Rio Verde e Goiás também com alta. E praticamente em toda a região do Mato Piba, lá
Norte e Nordeste, Barreiras, Balsas, Pedro Afonso também com valorização. Vamos ver os preços do milho. O milho tem variações menores, tem queda aqui no Porto, Paranaguá, R$ 83,00, menos 3,5%. Em Sorriso, Mato Grosso, menos 1,2%, caindo para R$ 80,00. E em Chapecó, no sul do país, a escassez é mais aguda, não tem segunda safra, Chapecó e Santa Catarina com alta, 2 pontos percentuais para R$ 100,00 por saca de 60 quilos. Um pouco a gente vê mais cotação de mercado físico. Antes disso, vamos dar uma conferida aqui nas nossas notícias de destaque nesta segunda-feira. Boletim Focus do Banco Central, divulgado como sempre nas segundas-feiras, apontando aqui uma taxa de juros ainda maior do que já vinha sendo previsto anteriormente. 7,5% a previsão até o final do ano. E, claro, para acompanhar, o que também está crescendo é a perspectiva da inflação, que deve fechar o ano acima de 7%, segundo as previsões dos analistas consultados pelo Banco Central no boletim Focus. Vamos ver os detalhes. A projeção anterior para a taxa básica de juros era de 7,25% para ambos os anos. Já para o IPCA, de acordo com a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, o índice não deveria ultrapassar os 5,25% este ano. O centro da meta é de 3,75%, no entanto, a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie de 2,25% a 5,25%. Para o Produto Interno Bruto, as estimativas de crescimento tiveram ligeiro ajuste para baixo, que em 2021 deverá ser de 5,28% ao ano. A previsão é maior do que há 4 semanas atrás, quando o crescimento previsto era de 5,27%. A partir dessa semana, o Conselho dos Exportadores de Café, o Secafé, e a Serasa Experian vão usar uma plataforma comum para diminuir os riscos nas compras de café aqui no país. O objetivo da plataforma é trazer mais transparência para o mercado e reduzir os riscos de descumprimento de contratos por produtores. De acordo com o Secafé, compradores que representam mais de 70% do mercado já aderiram ao sistema, que vai ser operado pela Serasa Experian. As informações vão ser lançadas pelos associados ao café que estiverem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e vão ser úteis para saber, por exemplo, se um produtor vendeu mais do que tem capacidade de produzir. E a safra de canola do Rio Grande do Sul praticamente dobrando nesta safra, em função de um aumento muito forte na área de plantio. É uma cultura que tem aí um impacto muito grande, uma importância muito grande, melhor dizendo, tanto na produção de óleos vegetais para consumo humano, como também na produção de biodiesel. Vamos ver a notícia. A próxima safra de canola está estimada em 60 mil toneladas no Rio Grande do Sul. Isso representa uma alta de 90% em relação à última safra. A área plantada cresceu 10%, chegando a 38 mil hectares. No entanto, as geadas de julho provocaram alguns prejuízos nas lavouras, que estavam em floração. De todo modo, a perda não será muito grande, pois essas plantas poderão emitir novas flores. Os benefícios da canola são imensos. Além de aumentar o rendimento de culturas e reduzir a quantidade de insetos praga, ela pode ser utilizada na produção de óleo de cozinha, bem como servir de base para o biodiesel. O farelo, que contém quase 40% de proteínas, também pode ser usado na formulação de rações. Vamos ver a segunda parte do nosso mercado físico, hora de conferir os preços do boi gordo aqui no mercado interno. Praticamente nenhuma alteração, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Preço aqui no Noroeste Paulista, referencial de mercado aqui em Araçatuba, R$ 318,00, arroba, não alterou. Triângulo Mineiro, 313, também sem alterações, assim como as demais praças que a gente acompanha diariamente. Vamos ver o café? Café, sim, tem alterações aqui para baixo. Preços sul de Minas Gerais, 1.025 por saca de 60 quilos, queda de 1%. 1.030 no Cerrado Mineiro, uma queda de 1,4%. E São Paulo, que é o Oeste Paulista, também com queda de 1 ponto percentual para R$ 1.000, arroba. O Conilon, sem alterações, conforme a gente vê na nossa ilustração. Vamos ver o preço do arroz? O
Preço do arroz do mercado interno sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira, tudo 0 a 0. Região central do Rio Grande do Sul, principal estado produtor, em Santa Maria, R$ 77,60 por saca, 50 quilos do arroz em casca, sem alterações, como eu disse. Para o algodão, sim, o algodão tem alterações positivas aqui, de 0,6%, alta praticamente na média de todas as principais regiões acompanhadas aqui no nosso programa. São Paulo, por exemplo, R$ 5,18 por libra-peso, alta de 0,6%, portanto. Para finalizar, temos o preço do feijão, nesta segunda-feira, sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje. Vamos em frente com as nossas informações. Olha, na sexta-feira à noite, eu conversei com o presidente da FECOAGRO do Rio Grande do Sul, da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado Gaúcho, para falar como é que anda a situação lá com a safra de trigo. A safra de trigo está em andamento nesse momento, cresceu muito em termos de área de plantio, mais de 15%, e a expectativa é de uma safra grande, uma safra boa, se o clima, claro, cooperar. Quem nos conta é Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. A questão da geada causou, todo esse teu relatório aí, né, causou muitos transtornos no Brasil todo, café, enfim, milho, né? E agora essa questão da falta de chuva. Veja bem, nós iniciamos o plantio do trigo do Rio Grande do Sul com preocupações com o excesso de chuva ali, né? No mês de junho, final de maio, início de junho. E agora, Silmar, é importante isso. Nós temos praticamente aí 60 dias com chuvas muito abaixo do normal, né? E essa questão ela afeta a Argentina e afeta boa parte do Rio Grande do Sul. Em alguns lugares do Rio Grande do Sul até choveu, né, esse início de semana, mas ele não foi de uma forma geral. Então, principalmente nas Missões, nós temos um déficit de clima muito próximo da Argentina, né? Nós temos um déficit de chuva muito grande em agosto, o que prejudica enormemente o desenvolvimento da cultura do trigo, cultura da canola, mas o trigo como principal cultura, né? Inclusive já levando a expectativa de perda de potencial produtivo. Pois é uma pena, né? Porque houve um grande aumento na área de plantio, os preços estão bons, os produtores apostando aqui numa boa rentabilidade. Seria realmente extremamente negativo aqui, temos aqui no final do ciclo uma surpresa aqui, seja por geada, seja por falta de chuva. A geada parece que a gente está escapando aqui, e mesmo com esse frio desse final de semana, parece que foi sem geada. O problema agora realmente é falta de chuvas, né, Paulo? Veja bem, Silmar, nós tivemos ontem uma queda de temperatura muito forte, né? Hoje ele já deu uma estabilizada, já esquentou bastante, nós estamos agora com 21 graus aqui, agora no entardecer, né? Hoje pela manhã e ontem nós tivemos um dia frio aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Existe uma previsão depois de uma previsão de chuva que tem aí para o dia 23, 24, nós temos uma previsão de queda de temperatura muito forte, né? Existe essa previsão, pelo menos o pessoal do clima está prevendo isso. Mas nós não temos ainda no Rio Grande do Sul, né, prejuízos relatados pela geada, né? A não ser a questão de hortigranjeiro, fruticultura, alguma coisa assim. Nas culturas, né, as culturas normais de inverno, nós não temos esse prejuízo, vamos dizer assim, porque as culturas, né, não estão na fase suscetível à questão do frio, à questão da geada. Começa também aqui, Silmar, começou um plantio do milho, né? Você sabe que a amplitude de plantio do milho no Rio Grande do Sul ele é muito grande, mas nessa região da fronteira com a Argentina, ele começou o plantio do milho essa semana, né? Mesmo estando com uma temperatura fria, solo frio, existem muitos produtores que começaram o plantio. Mas nós não temos prejuízo por frio, nós temos por geada, nós temos realmente prejuízo nas culturas de verão por a falta de chuva. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Lembrando que 18h30, final da tarde, estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira. Uma boa tarde e até mais.